Notas da edição. Esta edição é uma compilação de incertos de grandes obras do médico psiquiatra, psicoterapeuta, pesquisador e escritor Augusto Cury, para ajudá-lo a desenvolver o autocontrole em tempos de estresse, como este em que estamos vivendo. Retiramos e adaptamos os capítulos O Cárcere da Emoção e Psicoadaptando-se aos Pequenos Eventos da Vida, da obra Superando o Cárcere da Emoção. Os demais, da parte A Mente Ansiosa, fazem parte do livro As Regras de Ouro dos Casais Saudáveis. Em Como Viver no Isolamento, retiramos e adaptamos os capítulos Não Cobre os Outros, Não Tente Mudar Ninguém e Não Generalize as Críticas, do título Mulheres Inteligentes, Relações Saudáveis. Já Trabalhe para Manter a Qualidade de Vida foi retirado e adaptado de 12 semanas para mudar uma vida. Os outros fazem parte do livro As Regras de Ouro dos Casais Saudáveis. Por fim, a seção Práticas Diárias para a Quarentena foi extraída e adaptada da obra 12 Semanas para Mudar uma Vida. A mente ansiosa. O cárcere da emoção. O homem sempre procurou a liberdade. A liberdade está no cerne das aspirações humanas. Através dela, podemos criar, pesquisar, construir, conhecer novos ambientes, expressar ideias, gerenciar os pensamentos e administrar sentimentos. A liberdade é a coroa do prazer de viver e o alicerce da personalidade saudável. Existiram escravos que foram libertados e homens livres que se tornaram escravos. Qual a explicação desse paradoxo? Os que foram livres sendo escravos eram livres interiormente. Os que se tornaram escravos sendo livres foram escravos no mundo dos seus pensamentos e no território das suas emoções. Sem a liberdade, o ser humano deixa de sonhar e esmaga seu encanto pela existência. Você pode ser um rei sem trono, desde que tenha a coroa da liberdade. Apesar de a liberdade ser vital para o homem, ele sempre foi vítima de algum tipo de prisão. As cadeias, a escravidão, o autoritarismo político, a exploração sexual, o cerceamento dos direitos fundamentais, a dificuldade de liderar o mundo psíquico, a ansiedade, a angústia, as fobias, medos e outros transtornos emocionais são exemplos de restrição de liberdade que feriram nossa história. Contudo, pergunto-lhe, qual é a maior prisão do mundo? É aquela que aprisiona o ser humano externa ou internamente? Sem sombra de dúvida, é aquela que algema a alma, que controla a inteligência. Você pode perder dinheiro, prestígio social, um emprego ou romper um relacionamento afetivo, e ainda assim preservar uma grande capacidade para lutar, recomeçar tudo e superar sua perda. Todavia, se você perde sua liberdade, o mundo se tornará pequeno demais para você, pois estará algemado pelos sentimentos de vergonha, de culpa, de incapacidade. O pior cárcere humano é o cárcere da emoção. Normalmente, quem aprisiona a emoção são os pensamentos de conteúdo negativo, estressante, ansioso. Construímos sociedades democráticas, mas o homem moderno não é a miúde livre. Nenhum ser humano também é completamente saudável. Todos temos algum tipo de doença psíquica em algum grau de dificuldade para administrar nossos pensamentos e emoções. Quem controla todos os pensamentos que se passam no mundo de sua mente? Pois construímos pensamentos absurdos que não temos coragem de verbalizar. Quem é o senhor pleno de suas emoções? Todos produzimos sentimentos que não gostaríamos de confeccionar.
tais como raiva, medo, humor, tristeza, insegurança, mas eles são produzidos fora do controle da vontade consciente do eu. Todas as coisas que obstruem nossa inteligência funcionam como cadeias conscientes e principalmente inconscientes nos bastidores da construção da inteligência. Nem os grandes homens livraram-se de ter conflitos em suas vidas. Os pensadores na filosofia e nas ciências viveram crises emocionais e existenciais. Muitos deles produziram pinturas, esculturas, peças literárias, textos filosóficos e pesquisas científicas como tentativa de superação da angústia que os abatia. Diversos conflitos que encarceram nossas emoções ocorrem numa fase da infância em que nós não tínhamos defesas intelectuais. Alguns deles ocorrem apesar de os pais terem sido pessoas excelentes. É muito comum que os estímulos do ambiente ou uma atitude ou reação dos pais sejam inadequadamente interpretados pelos filhos, produzindo frustrações e causando-lhes importantes cicatrizes nos amplos terrenos do inconsciente. Portanto, é possível adquirir conflitos mesmo tendo vivido uma infância saudável. Além disso, o mundo moderno virou uma fábrica de pessoas estressadas. Até pessoas que desenvolveram uma personalidade sem grandes traumas pode, quando adultas, devido ao estresse profissional e social, desenvolver arquivos doentios nas matrizes da memória. As pessoas mais responsáveis e aplicadas estão mais sujeitas ao cárcere da ansiedade. Superar os cárceres psíquicos que são construídos ao longo da nossa trajetória deve ser a grande meta da inteligência. O pior prisioneiro é o que não enxerga seus próprios limites. O pior doente é aquele que represa suas emoções e tem medo de admitir suas fragilidades, fracassos e momentos de insegurança. É mais fácil conquistar fortuna do que sabedoria. Quem é sábio? Sábio não é a pessoa que não erra, não se frustra e nem sofre perdas, mas é aquela que aprende a usar sua dificuldade como alicerce da sua sabedoria. Que destino você dá para seus erros? O que você faz com as dores emocionais que vivencia? Elas o constroem ou destroem? Infelizmente, raras vezes somos eficientes em dar destino lúcido às nossas falhas e sofrimentos. Sabemos lidar com os sucessos, mas estamos despreparados para as derrotas. Sabemos lidar com as alegrias, mas não com a tristeza e com a ansiedade. Você sabe quantos segundos temos para debelar um foco de tensão emocional para que ele não seja registrado de maneira doentia na memória? No máximo 5 segundos. Mas infelizmente somos lentos para nos proteger. A maioria das pessoas nem sequer sabe que precisa proteger suas emoções. Elas fazem seguro da casa, do carro, colocam grades nas janelas, mas não têm nenhuma proteção no mais importante e delicado território, o território da emoção. Muitos executivos, empresários e profissionais liberais têm alta conta bancária, mas um grande déficit emocional. São ótimos para ganhar dinheiro, mas péssimos para conquistar a tranquilidade. Muitos são controlados pela hiperprodução de pensamentos antecipatórios, vivem sofrendo por problemas que ainda não aconteceram. Eles têm bons motivos para ser alegres, mas são ansiosos, excessivamente preocupados e angustiados. São excelentes profissionais, mas não sabem cuidar de sua qualidade de vida. A ansiedade bloqueia o desfrute do seu sucesso financeiro. Tornaram-se ricos e miseráveis. Alguns executivos que leram as primeiras edições do livro O Cárcere da Emoção comentaram que foram muito ajudados, pois compreenderam que o sucesso profissional, sem o sucesso emocional, podia ter valor para os outros, mas não para si mesmos.
Tiveram de conquistar habilidades para superar as armadilhas da emoção e reaprender a sorrir, ser espontâneos, seguros, empreendedores. Alguns têm sucesso intelectual, conquistam cultura e títulos acadêmicos, mas não sabem navegar com sabedoria nas agitadas águas da emoção. Os obstáculos profissionais, as contrariedades sociais, as ofensas e críticas facilmente invadem-lhes a emoção e roubam-lhes a serenidade. Vampiros emocionais. Muitos nem sabem que existem ferramentas para gerenciar seus pensamentos. Por isso, defendo que, nas escolas do mundo todo, deveria haver um programa na grade curricular como o da Escola da Inteligência, que comentarei adiante, para prevenir a ansiedade e os transtornos emocionais e desenvolver amplamente as relações sociais. Veja essa incoerente situação. Quando existe um novo vírus que infecta um, dois ou três indivíduos, isso causa pânico na OMS, Organização Mundial da Saúde, movimentando médicos do mundo todo para prevenir uma nova epidemia. Essa reação é importante? Não há dúvida. Mas há dezenas de milhões de crianças cuja infância está sendo assassinada com o excesso de informações, de atividades, uso de celulares e videogames, e raramente alguém entra em pânico. Certa vez dei uma conferência na Romênia para médicos, psicólogos e professores. A maioria, meus leitores. Na Romênia há uma famosa região da Transilvânia, onde há muitos séculos um homem empalava seus inimigos, o que fomentou a lenda do Drácula. Não existem, obviamente, vampiros fora de nós, mas eles existem em nosso psiquismo? Sim, há muitos vampiros. Fobias, ansiedade, impulsividade, timidez, preocupação excessiva com o que os outros pensam de nós e individualismo, o que impede que tenhamos mente livre e emoções saudáveis. Domesticá-los e reeditá-los é a responsabilidade de todos os casais, pais, educadores, profissionais inteligentes. Mas somos seres sensoriais. Enxergamos aquilo que salta aos olhos. Não detectamos o intangível. Os vampiros emocionais que sugam o melhor de nós e o que o nosso parceiro ou parceira, filhos e alunos têm de melhor. Há pessoas agonizando perto de nós e não percebemos. E sequer perguntamos que monstros as asfixiam, que fantasmas as assombram. Desde que elas sorriam por fora, está tudo certo. Gostamos de disfarces. O complô dos fenômenos inconscientes. Quantas vezes você pensou que seria melhor ter mais paciência e em seguida se estressou? O que é virtual não muda o que é real. O pensamento, portanto, não muda as emoções que são concretas. Por isto, esta obra não é de autoajuda, mas de democratização de ferramentas psicológicas. Se elas forem encaradas como autoajuda, como motivação para mudar, isso será uma perda de tempo. Não funcionará. Reitero: pensamentos, ideias, informações, motivações e movimentos de autoajuda têm baixo nível de materialidade na psique. São pouco eficientes porque produzem janelas solitárias no córtex cerebral que não subsidiam o eu como autor da sua história. O que são essas janelas de memória? São territórios de leitura num determinado momento existencial. Elas, como tenho dito, podem ser traumáticas, killer, saudáveis, light, ou neutras, contendo os dados destituídos de emoção.
Pela leitura das janelas, em frações de segundo, interpretamos, sentimos, reagimos e percebemos as pessoas e os estímulos do mundo físico. Enfim, manifestamos nossa personalidade. Nos computadores, entramos nos arquivos que queremos. Na memória humana, isso é impossível. Entramos pelas vielas das janelas. O desafio é abrir o máximo de janelas para dar respostas inteligentes. Se as janelas não se abrem num determinado foco de tensão, podemos falhar numa prova ainda que saibamos toda a matéria. Podemos tropeçar nas palavras quando estamos tensos, ainda que sejamos eloquentes. Podemos machucar quem mais amamos, ainda que sejamos generosos. Porque as intenções ou desejos de mudança têm baixíssimo nível e eficiência? Como afirmei, porque geram janelas light solitárias. Na grande cidade da memória. Por serem solitárias, uma pessoa mal-humorada, que tem a intenção de ser mais solta e extrovertida, quando atravessa um foco de estresse e precisa de apoio dessa janela, não a encontra. Assim como não é fácil encontrar uma agulha no palheiro. Não é fácil acessar uma janela solitária em meio a milhões delas. Uma pessoa ansiosa pode, num rompante de indignação contra a sua ansiedade, prometer solenemente para si que de hoje em diante será calma. Uma boa promessa. Funcionará? Sim, por 1 hora. Um pouco mais ou um pouco menos. Quantas tentativas frustradas você fez de mudar suas características doentias? Por que falhamos? Por causa do complô de 2 fenômenos inconscientes, hoje estudados na teoria da inteligência multifocal, o gatilho da memória e a janela da memória. Quando a pessoa que prometeu para si que seria calma é contrariada, o primeiro fenômeno a entrar em ação não é o eu, que representa a capacidade de escolha, mas o gatilho da memória, que foi disparado rapidamente, percorrendo os mais diversos circuitos neuronais. Com a janela light, em que havia a intenção ou o desejo de ser calmo, é rara ou isolada, o gatilho simplesmente não a encontra no palheiro da memória. Ao contrário, encontrará as janelas traumáticas, ou killer, mais frequentes e saturadas de irritabilidade, intolerância às frustrações, reatividade. Portanto, os ataques de ansiedade se reproduzirão. Contudo, se ela treinar seu eu todos os dias para trabalhar as ferramentas da inteligência socioemocional, como filtrar estímulos estressantes, gerenciar seus pensamentos, colocar-se no lugar dos outros, ter autonomia, terá grande chance de reeditar as janelas killer e construir ao mesmo tempo inúmeras janelas light. E desse modo, terá uma plataforma de matrizes saudáveis, que serão facilmente acessadas nos focos de tensão. Assim, ela reciclará sua ansiedade. Portanto, se você é impulsivo e tem a intenção de pensar antes de reagir, se é tímido e tem o desejo de ser seguro, se é hipersensível e pretende não sofrer tanto pelo que os outros pensam de você, se é crítico e tem o intuito de ser tolerante, saiba que o inferno emocional está cheio de boas intenções. Seus desejos não bastam. Você precisará treinar seu eu todos os dias para usar as ferramentas aqui propostas. Caso contrário, esse livro funcionará como entretenimento, mas não terá eficácia na sua história e nas suas relações. Psicoadaptando-se aos pequenos eventos da vida. A psicoadaptação é um dos mais importantes fenômenos que atuam no inconsciente.
nos bastidores de nossas inteligências e afetam toda a nossa história de vida. Esse fenômeno foi identificado e estudado por mim ao longo de muitos anos de pesquisa psicológica. Por meio dele, podemos compreender as causas que conduzem o indivíduo a ser um eterno insatisfeito, um ser que sempre busca novas experiências para garantir seu prazer de viver. Farei uma pequena síntese desse fenômeno, sem entrar em áreas mais profundas da sua atuação psicodinâmica. Quem quiser estudá-lo, bem como outros fenômenos que alimentam o belo e complexo funcionamento da mente, pode ler o livro Inteligência Multifocal. Psicoadaptação é a incapacidade da emoção humana de sentir prazer ou dor diante da exposição do mesmo estímulo. Cada vez que os estímulos se repetem ao longo da nossa história de vida, nós nos psicoadaptamos a eles e, assim, diminuímos inconscientemente a emoção que sentimos por ele. A repetição do mesmo elogio, da mesma ofensa, mesma paisagem, tela de pintura, faz com que a emoção se psicoadapte e perca a capacidade de reação. Com o decorrer do tempo, ficamos insensíveis. As mulheres sabem bem disso. Quando compram uma roupa e a usam pela primeira vez, elas experimentam um grande prazer. Entretanto, após usá-la algumas vezes, perdem o encanto por aquela roupa. O mundo da moda surge pela atuação traiçoeira do fenômeno da psicoadaptação. A maior parte das mulheres não sabe porque tem uma necessidade compulsiva de estar no rigor da moda. Na base dessa necessidade, cada vez mais comum em nossos dias, está o que poucos enxergam: uma exacerbação da atuação do fenômeno da psicoadaptação, que provoca um alto grau de ansiedade e insatisfação. A primeira vez que colocamos um quadro de pintura na parede, extraímos o prazer de cada detalhe dele. Após um mês, talvez passemos por ele sem sequer notá-lo. Podemos psicoadaptar-nos a tudo o que está ao nosso redor, até mesmo a nossa própria miséria. Os que se adaptam à sua miséria psíquica e social nunca conseguirão fazer uma faxina em suas vidas. Quanto mais uma pessoa tiver dificuldade em extrair prazer daquilo que possui, mais infeliz e angustiada será, ainda que tenha privilégios financeiros. É possível ter muito e ser pobre no cerne da emoção. Por isso, sempre digo que há ricos que moram em favelas e miseráveis que moram em palácios. A psicoadaptação nem sempre é ruim. Há situações em que ela é extremamente útil, pois pode aliviar-nos as dores e frustrações. Ao passar por um fracasso, podemos ficar muito angustiados. Todavia, com o passar do tempo, nos psicoadaptamos a esse fracasso e, consequentemente, podemos superá-lo, bem como a angústia dele decorrente. Do lado negativo, o fenômeno da psicoadaptação contribui decisivamente para gerar no palco da psique humana experiências de tédio, rotina, mesmice e solidão. Porém, mesmo em tais situações, podemos vislumbrar algo positivo na atuação desse fenômeno. O tédio e a rotina geram uma insatisfação oculta que nos impele a superá-la. Dessa busca inconsciente de superação surge toda a forma de criatividade humana. Porque a arquitetura, a literatura, a música e todas as formas de arte estão em contínuo processo de transformação? Olhem para o estilo dos carros. O design está sempre sendo modificado. Muitos filósofos e pensadores da psicologia não compreenderam, mas o fenômeno da psicoadaptação
geram angústia existencial que impulsiona o homem a buscar novas formas de prazer, novos estímulos que o animem. Apesar de esse fenômeno ter força para alavancar a criatividade, se ele produzir uma insatisfação contínua e acentuada, que não é superada, pode conduzir à instabilidade emocional e à angústia crônica. Os que nunca terminam o que fazem e sempre reclamam de tudo o que têm padecem desses transtornos. Se aprenderem a ser amigos da perseverança, a lidar com a angústia existencial e a contemplar os pequenos detalhes da vida, é possível que resolvam esse transtorno emocional. Estratégias vitais. É preciso ambição para se reciclar. Estratégias são necessárias, além de foco e coragem. Toda pessoa intensamente traumatizada e que sonha em se reciclar deve saber que, por mais sucesso que tenha, existe uma grande chance de recair, tropeçar e sentir-se impotente. E ao recair, a atitude mais estúpida que frequentemente tomamos é nos punir. Um eu autopunitivo é um carrasco de si mesmo. Presta um desserviço para a evolução da sua personalidade. Infelizmente, somos mais autopunitivos que encorajadores de nós mesmos. Alguns pensam em desistir de tanto que se atormentam e se cobram. Precisam ser mais generosos consigo. A personalidade não é e nunca foi imutável, como alguns profissionais da saúde mental pensam. A construção de pensamento e emoções expressas nos comportamentos da personalidade humana nutre-se de milhares de janelas da memória com milhões de dados construídos desde o útero materno. Todo esse processo construtivo é influenciado pela carga genética. Se ocorrer uma degeneração cerebral inadequadamente tratada, como um mal de Alzheimer, poderá haver mudança de humor, perda dos parâmetros da realidade e da identidade do eu, indicando a mutabilidade da personalidade. No entanto, em condições normais, é fácil mudar a personalidade? Não. Muito provavelmente, 99% de nossos desejos de transformar as características que detestamos em nossa psique não têm eficácia. Reafirmo, a intencionalidade não muda a personalidade, porque é um ato heróico do eu que produz janelas isoladas. O eu deveria ser preparado para reeditar a memória e ser um construtor saudável de bairros internos, de novas janelas nas planícies da memória. Infelizmente, nosso eu, educado da pré-escola até a pós-graduação para conhecer o mundo exterior e não o planeta psíquico, torna-se frequentemente ingênuo. Crê que intervir na mente é como intervir num programa de computador, mudar as matrizes dos dados. Não entende que a mente de qualquer criança é mais complexa que milhões de computadores interligados. Um eu que vive de intenções experimenta continuamente o efeito sanfona. Caminha e recua, melhora e piora. Não entende que qualquer característica de personalidade, seja ela saudável ou doentia, está alicerçada em complexas plataformas compostas de milhares de janelas no inconsciente. Metaforicamente, nosso cérebro é como o universo, com bilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas e planetas. A luz que parece vir de um ponto tem sua rota desviada na trajetória, tal como no universo físico. O universo cerebral tem circuitos de trajetórias tão sofisticadas que é capaz de nos levar a fazer complexos cálculos matemáticos e, ao mesmo tempo, dar escândalos diante de uma barata. Sem conhecer minimamente quem somos,
temos grande chance de viver na infância emocional, ainda que com títulos de mestre e doutor. Não teremos estabilidade e sustentabilidade. Flutuaremos. Você domestica os fantasmas das fobias, da compulsão, da impulsividade? Você gerencia a sua ansiedade, seu mau humor, seu conformismo? Você trabalha diariamente a impaciência, a intolerância, as frustrações e o sofrimento por antecipação? Não há invernos que durem para sempre, quando aprendemos a abandonar a condição de vítimas e passamos a reciclar os fantasmas emocionais e a reescrever as janelas traumáticas. Se o canal contribuiu com o seu desenvolvimento, curta, comente, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!